Que ótimo, então. Fico contente aqui que vocês estejam aqui nessa noite, né, para assistir essa palestra. Bom, a proposta aqui, gente, desse tipo de tema, como eu falei para vocês, é uma proposta, digamos assim, arrojada, né? Porque falar do tempo, né? Falar do tempo é algo muito complexo. Nós podemos falar desse assunto tempo e a íris de diversos pontos de vista, diversas formas, né? Do tempo, tá? Então, eu vou iniciar aqui a exposição. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo, tá? Assim que der um tempinho, eu dou uma parada e vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Vamos combinar assim? Ok? Então, vamos lá, gente. Então, boa noite a todos aí, né? E vamos iniciar a exposição desse tema, o tempo e a íris. Bom, como eu falei para vocês, essa questão do tempo é algo bem complexo, nós poderíamos falar de diversos pontos de vista, né? Vocês devem ter visto essa mensagem, esse banner, né? Rodar por aí, Instagram, Facebook, né? Uma imagem montada aí pela nossa equipe, muito interessante, um relógio, né? Posicionado aí em cima da íris. Foi uma descoberta italiana, né, com relação à localização do tempo, da linha do tempo na íris. Interessantíssimo esse estudo, mas eu quero trazer para vocês algumas reflexões além desse tema, tá? Eu vou comentar sobre ele, mas mais daqui a pouquinho, tá bom? Gente, vocês sabiam que o nosso olho, se ele fosse uma câmera digital, ele teria 576 megapixels? As pessoas às vezes, né, procuram uma máquina fotográfica para tirar foto da íris e procuram uma máquina que tenha lá mais de 12, 18, 24, né, megapixels. E a gente esquece que o nosso olho, né, se fosse uma câmera, teria 576 megapixels. Então, nosso olho é incrivelmente perfeito, né, gente? Nosso olho é impressionante. Quem estuda iridologia, e vocês estão nessa palestra aqui hoje, com certeza vocês são pessoas que gostam do assunto, são pessoas diferentes, digamos assim, né? Muitas pessoas gostam dos olhos e tirar foto dos seus próprios olhos, né? Mas de estudar esse mundo são poucas pessoas, né? Então, esse assunto é muito intrigante. O nosso olho, ele mostra o funcionamento, né, do nosso corpo como um todo. Então, quem não é iridologista, ao olhar a foto de uma íris, não entende nada. Não entende o que que é essa coloração ao redor da pupila, não entende o que que é essa linha que está um pouco mais saltada aqui em volta, nem faz ideia do que é esse pontozinho, esse cortezinho nesse ponto aqui, não tem a menor ideia, e não tem a menor ideia quando sabe do que significa isso aqui, assim, da grandeza que tem a interpretação de um sinal como esse, sendo que para a iridologia moderna o mínimo significa muito, né? O menor, o sutil, o detalhe, e isso na vida é uma das coisas mais importantes, né? O detalhe, né? Por exemplo, eu peço licença aqui para o fotógrafo Suren Manvelyan. Ele é um fotógrafo que você já deve ter percebido muitas imagens que ele tira, né? Ele tira fotografia de coisas de uma forma macro, ele tira fotografia macro de várias coisas, de animais, de flores, de plantas, de folhas e do olho também. Ele é apaixonado por tirar foto dos olhos, tanto humanos quanto de animais, né? Então, frequentemente ele está postando aí foto de olhos de cavalo, de coelho, etc, etc. Então, eu citei ali embaixo, né, que a foto é dele. Muitas fotos que eu vou mostrar aqui hoje são minhas, mas aqui é a foto do Suren Manvelyan, tá? Então, gente, olha o que estava acontecendo aqui, ó. Nessa fotografia que ele bateu, é uma foto de um olho direito. A gente não sabe se é homem, se é mulher, não sabemos a idade da pessoa. Mas eu só estou apontando com algumas flechas só para fazer alguns comentários. Por exemplo, nosso olho, ele é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso. E no tempo, né? No tempo Cronos, digo assim,
do século XIX, grandes descobertas foram sendo feitas, né? Século XX também na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, e a gente agora aqui, né, no século XXI, está colhendo, né, está podendo usufruir de todas essas descobertas, né, de todos esses alemães. Nossa, quanto o Dr. Bernard Jensen, né, pesquisou. Vocês sabiam que ele ficou 1 ano com seu consultório de nutrição fechado, estudando iridologia? Estudando a análise da íris. Quanto Joseph Deck, Dr. Joseph Deck na Alemanha, pesquisou, né, observando a íris de combatentes de guerra, né, ele trabalhou no exército alemão durante a guerra. Joseph Angerer, quanto eles pesquisaram, Rudolf Schnabel, né? Isso eu explico nos meus cursos lá no módulo 1, no histórico, para que os alunos saibam todo esse caminhar da iridologia na história, no tempo Cronos, né? O tempo Cronos é o tempo linear, é esse tempo que a gente tem passado, né? O ano passado era 2018, agora é 2019, o ano que vem é 2020, é essa linha, a linha do tempo, esse caminhar, né? Então, olhe só, por exemplo, o que se descobriu durante todo esse tempo. Essa flecha amarela, ela está apontando, aliás, a flecha verde, ela está apontando essa linha aqui que a gente chama de colarete, né? Colarete. Essa linha, gente, eu digo para vocês, nós lemos a vida de uma pessoa nessa linha. Através dessa linha, nós conseguimos saber tudo da pessoa, porque essa linha é tão só, digamos assim, tão só o sistema neurovegetativo, ela é uma representação do sistema nervoso autônomo. Nossa, tem tanta informação para dizer. Então, o que tiver acontecendo com ela, se tiver uma estroflexão, que é uma saída do colarete, assim, ó, ou se tem uma entrada no colarete, tudo isso nos revela alguma coisa. Ou como essa entrada aqui daqui, ó, isso aqui está bem difícil de perceber, mas a linha ela entra em direção à pupila e daí ela sai aqui. Às vezes ela rompe também. Ó, tem uma lacuna que está pressionando esse colarete para dentro. Opa, a imagem foi para frente. Então, tudo que está acontecendo nessa linha chamada colarete, ou banda do sistema nervoso autônomo, ou borda da coroa, tem vários nomes, nós conseguimos ter informações de como que está o corpo da pessoa. Então, por exemplo, nessa flecha amarela está mostrando uma queda aqui, ó. Vocês podem perceber que daqui da pupila até a linha aqui, ó, ela está mais distante, ó. Olha como está distante aqui também, ó. Só que aqui ela está pertinho da pupila. E essa queda aqui em cima a gente chama de prolapso. Prolapso do cólon transverso. E nesse prolapso, a gente interpreta isso aqui como facilmente uma tendência a quadro depressivo, um quadro de melancolia, né? Pode levar a essas situações de depressão. Agora, não quer dizer que você vai filmar ali o intestino da pessoa, fazer uma colonoscopia e já vai observar o cólon transverso caído. Não, não pode perceber nada. Mas com o tempo, com o intestino dela parado, o intestino sujo, com o tempo, você vai perceber que esse sinal ele vai se revelar. Então, muitas vezes, o que a gente está vendo no olho de uma pessoa pode não aparecer assim de cara, digamos assim, de fato. Mas com o tempo, ele pode vir a aparecer, porque a maior parte das pessoas, elas repetem as histórias dos seus pais, avós, bisavós. Aquele sinal de prolapso está ali, só esperando um enter, só esperando um start para ele desenvolver, tá? Então, essa repetição das histórias, das predisposições, das tendências, vai acontecer ao longo do tempo. Quando você avalia, não sei se já tiveram experiência com isso, quem já é iridologista, de tirar a fotografia de um jovem de 16, 17, 18 anos, né? Ah, onde você observa ali, eu até coloquei no Facebook uma imagem de um menino de 16 anos, o olho dele cheio de pétalas, um flor, e várias coisas que eu comentei ali com ele não sente nada, não sentia nada, assim, de uma forma pontual. Mas, de uma forma geral, sim, como vários me ajudaram ali a comentar, né?
Eu pedi que fizessem comentários. Quem não viu, dá uma olhada lá no Facebook, a postagem de um olho totalmente flor, cheio de lacunas. Só que foi uma imagem com uma luz lateral, então não deu para perceber assim muito bem a quinta zona, sexta zona, sétima zona, deu uma sombra. Mas o objetivo era mostrar esse colarete, essa linha aí, tá? Então, vários comentários da parte hormonal, de deficiência de atenção, concentração, né? Ótimo, muito bom, é isso aí mesmo, tá? Então, gente, isso aqui vai se manifestar no tempo. Um jovem, ele não vai manifestar muito facilmente essas predisposições por causa da idade. Mas com o tempo a máquina vai falhando. Com o tempo, o organismo ele vai dando sinais de que não está 100%, né? Então vai começar a aparecer ali os pontos fracos que eram, vão começar a aparecer problemas. Por exemplo, nessa flecha azul é mostrado aqui um sinal nessa área, né? E essa área aqui no olho esquerdo, né? Se fosse direito, seria a vesícula biliar, né? Mas como é olho esquerdo, ele está pegando um pouquinho ali do braço, mais ou menos, do braço. Perdão, gente, perdão, estou confundindo aqui. Essa linha aqui está pegando um pouquinho da coluna já, né? Porque aqui mais ou menos a área da garganta, as cordas vocais, esôfago, a escápula, daí começa a região da coluna vertebral, né? Então, é uma fragilidadezinha na coluna vertebral, um olho esquerdo. Então, quer dizer que pode ter problemas? Ah, muito facilmente pode ter aí uma osteopenia, né, nessas regiões da coluna. Mas não quer dizer que ele já tem. Por isso que é tomar muito cuidado, o iridologista deve tomar muito cuidado para não afirmar as coisas, porque às vezes o tempo não se revelou no desequilíbrio daquela doença, por exemplo, para gerar o que se chama de doença. De repente ele ainda não se mostrou, né? E essa flecha rosa aqui está apontando uma introflexão muito forte para essa parte, que é a área de reto, área de ânus, né? Então, essa pessoa aqui com esse chumaço de fibras, pela experiência, a gente percebe que é uma tendência muito grande a hemorroidas. Então, você pode, ao atender essa pessoa, dizer que ela tem hemorroidas? Cuidado, pode ser que ainda não tenha aparecido, mas que ela traz essa predisposição na linha do tempo, e essa linha do tempo não só da vida dela, mas a linha do tempo passando, né, ultrapassando pais, avós, bisavós, e essa área do reto, do ânus, está muito conectada, está muito ligada, gente, não tem como dizer que não. Ela está muito conectada com toda essa parte, né? Com toda essa área de medo do futuro, de medo do que vai acontecer, um receio do que vai acontecer. Então, reto, ânus, está muito ligado ali com a região da lombar número 5, que é esse medo, né? O medo do futuro, tá? Então, gente, o nosso olho, ele pode mostrar essas predisposições, mas que na linha cronos do tempo pode se desenvolver, tá? Presta atenção numa coisa. Novamente, eu trago a referência dessa foto, não é uma foto minha, obviamente, é uma foto do Andrei Polessi. O Andrei Polessi, ele é um fotógrafo que tira muito dessas imagens de locais onde a equipe está, né? E essa fotografia, como outras, observem o trabalho dele, muito bom. O Andrei Polessi, ele tira fotografia aí de pessoas nas regiões mais remotas da Terra. Então aí nós temos um cidadão da Índia, né? E essa é uma fotografia desse senhor mostrando todas essas marcas da vida, né? Todas essas sinais, essas rugas. Isso aqui se forma muito pelo sol, obviamente, são marcas de sol, de trabalho duro, de frio, né? Tem regiões, muitas vezes, que essas pessoas moram, que elas não conseguem sair, nem ninguém entrar na vila, às vezes por 9 meses durante o ano, por um extremo frio nessas regiões montanhosas na Índia, né? Do Nepal, do Tibete, enfim. Então,
todas essas linhas, essas marcas da vida, do sol, do ar frio, as marcas duras de tanto trabalho, de tantos sofrimentos, de tantos traumas, né? Eles ficam marcados no rosto. A linha do tempo, ela pode ser marcada no nosso rosto, pode ser marcada no nosso corpo, ela pode ser marcada na nossa íris, por que não? Todo o trabalho do Dr. Peter Mendel de trazer a reflexão da linha do tempo, quando se começou a fazer todo um estudo no corpo, né? Apertando certos pontos, a pessoa reclamava, e na conversa ia se descobrindo que eram fatos que tinham acontecido na fase dentro da barriga da mãe, na fase pré-natal, ou na própria fase pós-natal, foi se transferindo toda essa linha do tempo para o olho. Esse foi um trabalho dos italianos, principalmente o Dr. Daniele Lorito. Então, ele transferiu essa linha do tempo para a íris, onde? No colarete. Então, o colarete ele pode nos mostrar essa linha do tempo. Mas esse é um estudo antigo do Dr. Peter Mendel, que é um color punturista, né? Trabalhando com aquela caneta de cor em alguns pontos do corpo, né? Trabalhando a parte emocional. Então, gente, o nosso rosto, ele mostra essa linha do tempo, né? Nós podemos registrar aí onde estão certas marcas profundas, né? Como no caso desse senhor, existe uma marca forte aqui, uma marca forte aqui, digo de mancha, né? E nós podemos determinar que em algumas idades da vida dele foram mais sofridas, em algumas idades específicas. Então, existem essa linha do tempo marcada no topo da cabeça, no nosso rosto, ao redor do umbigo, nas costas, nos pés, e etc, etc. Se a gente estudar a fisiognomia, a gente vai perceber que muitas dessas linhas, às vezes, não têm a ver somente com envelhecimento, não, gente. Elas podem se formar, às vezes, por alterações em órgãos. Por exemplo, essa região da testa, ela mostra alterações da região intestinal. Essas linhas na área do nariz aqui, ó, é fígado. Essas linhas embaixo, ou inchaço aqui nessa parte de baixo dos olhos, pode mostrar para nós alterações renais, né? Marcas na ponta do nariz ou aqui em cima do lábio superior, também a área do coração. E os órgãos sexuais, eles podem estar aqui um pouquinho acima do lábio superior, né? Um pouquinho nessa curvatura aqui, e também na região do queixo, tá? Então, nós podemos ver os órgãos mostrando se estão funcionando bem ou não no nosso próprio rosto. Mas também nós vemos a linha da vida, porque a gente sabe, né, que com o passar do tempo, pelo tipo de alimentação, pelo estilo de vida, se você é sedentário, se você não é sedentário, se você é uma pessoa que guarda rancores, guarda mágoas, aqueles órgãos eles vão ser afetados e vão ser mostrados no nosso rosto, por exemplo, através de marcas, né? Todo mundo sabe que nos estudos da íris, a gente toma a íris como se fosse um relógio. Então, às 12 horas é como se fosse o hipotálamo, às 6 horas como se fosse as pernas, né? E também a região renal. Às 3 horas de um olho direito ou esquerdo é a área da garganta, a área da tireoide, né? Da paratireoide. E às 9 horas, tanto o direito quanto o esquerdo, a gente observa a parte cardiorrespiratória, né? Então, nesse estudo aqui do relógio, né, a gente toma, então, o relógio em cima da íris para estudar as áreas, né? Por exemplo, aqui eu acabei de falar para vocês, né, essa mancha que essa pessoa tem, ela está na área das pernas, mas um pouquinho mais para o lado, um pouquinho depois das 6 horas, que também é a área renal. Então, toda essa pigmentação amarela indica que ao longo do cronos, ao longo do tempo, né, cronos, o tempo linear, essa pessoa tomou pouca água, essa pessoa comeu muita proteína, essa pessoa tomou muito leite, comeu muito queijo, guardou muito rancor, guardou muitas mágoas, né? Guardou a pedra do rancor. A falta de perdão foi aumentando esse pigmento ou foi escurecendo esse pigmento. Agora as pessoas se perguntam, peraí, mas se essa pessoa já nasceu com essa mancha, então ela já nasceu com essa característica de não perdoar as pessoas? É bem possível.
Quer dizer que ela trouxe já na linha do tempo, antes ainda, ultrapassando o nascimento dela, de memória celular dos seus pais, dos seus avós, uma característica de não perdoar? Exatamente, de não perdoar. Interessante. Daí você percebe que essa pessoa ela tem essa característica de não perdão, né, de não perdoar de mesmo, de ter características de baixa estima, de ter características de insegurança, de medos, e você vai ver, e às vezes é longe, os pais também eram, os avós também eram, né? Então, essa linha do tempo, né, esse Cronos, a gente percebe essa repetição das histórias, né? Gente, olha que interessante isso daqui, ó. Esse mapa da íris em branco é só para mostrar para vocês o seguinte. Olhem só. Ao redor da pupila, a primeira zona é o estômago. Mas a gente pode ler o tempo de uma outra forma aqui, ó. Na primeira zona, ao redor da pupila, é a fase pré-natal, dentro da barriga da mãe. A segunda zona é a fase da primeira infância, ou infância, digamos assim. Na terceira zona, a zona das glândulas, é a fase de adolescência, a fase dos hormônios. A quarta zona já vem lá, 20, 30 anos, né? A quinta zona já vem lá os 40, 50 anos. A sexta zona já vem trazendo 60, 70 anos. E a sétima zona, a zona da pele, os 80, 90 anos. Mais ou menos, gente, mais ou menos. O que eu estou querendo dizer? Que quando você observa a primeira zona, a zona do estômago, você está vendo aqui, se você observa pontos de defeito, marcas, criptas, né, psoras, enfim, você observa como que foi a fase dentro da barriga da mãe, tá? A segunda zona, essa zona dentro do intestino, você observa como que foi a infância da pessoa. A terceira zona, a zona das glândulas, você tem muitas lacunas, muitas criptas. Você vê como que foi a adolescência, a fase hormonal. A quarta zona, quinta, né? Sexta zona, você vê como que foi a maturidade da vida dessa pessoa. E na sétima zona, zona da pele, sexta e sétima zona, você tem uma ideia ou vai ter uma ideia, né, de como que vai ser a velhice dessa pessoa, como que vai ser a terceira idade, digamos assim. Então, confiram comigo, por exemplo, algumas coisas. Se aqui dentro, ó, se aqui dentro tem essa escuridão, é um olho azul, esbranquiçado demais, né? Muita acidez. Como que essa pessoa ela espera que ela não tenha aí osteopenia, osteoporose, se durante essa primeira zona aqui, ela tem toda essa escuridão, né? Toda essa escuridão, essa hipocloridria, vai gerar uma baixa absorção de cálcio, de zinco, de cromo, né? Então, complexo B. Então, com certeza, ela terá problemas ósseos se ela não cuidar com isso daí ao longo do tempo, né? Então, é muito fácil ela ter essas questões aí, tá? Agora, observa essa pessoa aqui na sétima zona, ó. Sexta, sétima zona. Se ela está formando essa borda escura, que de repente era um pouco mais clara na juventude, mas ao longo do tempo ela vai formando essa escuridão, quer dizer que ela está semeando para ela lá no futuro, na terceira idade, uma fase de velhice muito enclausurada. Na verdade, essas pessoas elas já veem o mundo como um lugar cruel. Elas querem se fechar, elas querem se encouraçar de uma forma com que isso vai refletir lá na terceira idade. Sabe aquelas pessoas que chegam na velhice, elas não querem falar com ninguém, não querem sair de casa, não têm vida social, fecham as janelas, portas, ficam sempre encrujadas, assim, quietinhas, não querem falar com ninguém. Vida social, zero.
Agora imagina essas pessoas aqui, como que vai ser a velhice delas? Endurecida, inflexível, durona na queda, sabe? Aquelas pessoas que não adianta você dizer que ela vai dizer que ela está certa, ela está correta, sabe? Não tem história, não tem jeito. Ela é a certa, ela é a correta e ninguém está certo, só eu que estou certa aqui. É uma é uma terceira idade envelhecida, esclerosada, com arteriosclerose, endurecida, né? Essa é uma reflexão que a gente pode fazer do tempo na íris. Imagina essa pessoa com arco senil, então, com esse envelhecimento circulatório na parte cerebral. Imagina se essa pessoa aqui não vai ser esclerosada mentalmente, né? Com pensamentos caóticos, ideias caóticas, pessimista, que não se abre a novas perspectivas, novas ideias, né? Eu já vi esse sinal em pessoas jovens. São aqueles jovens velhos, sabe? Ranzinzas, caóticos mentalmente, né? Já observei. E o que pode fazer isso daí? Baixa oxigenação, falta de exercício físico, falta de exercício mental, né, de trabalhos mentais, falta de flexibilidade mental, falta de yoga com aquelas posições de invertida, e essas pessoas com certeza usam muito sal, e o sal endurece, o sal de cozinha, eu estou falando do cloreto de sódio mesmo, tá bom? Gente, todos nós aí somos, né, uma mistura do que foram nossos pais, nossos avós, daí do lado do nosso pai, os seus bisavós, e daí do lado da nossa mãe também, sabe? Da mistura de todos eles, né, surgimos nós, dessa árvore familiar. Então, com certeza, o que nós trazemos, como eu falei para vocês, desse sinal, é um sinal que vem de longe, na linha do tempo, né? E vai se manifestando em nós, e cabe a nós rompermos essa característica. Por isso que se fala, as pessoas que têm dificuldade de abandonar os seus sofrimentos, por medo do desconhecido, elas preferem sofrer com o que é familiar. É uma característica que o meu pai tinha, meu avô tinha, por que que não vou ser assim? Então uma dificuldade de abandonar, né? De soltar a pedra, soltar o sofrimento. É preciso romper com essas características e viver a sua vida. Pessoas que têm na sua íris muitos pontos de defeito são pessoas que têm uma característica de parece que elas não vivem a sua vida. Parece que elas não conseguem se libertar dessa trama familiar de repetição de erros, né? E isso vai longe, vai se repetindo e parece que nunca acaba, né? Aqui, por exemplo, nesse olho direito, essa pessoa traz uma mancha na área do perdão. A área do perdão é aqui. Olha que interessante. Também tem na área renal e também tem na área do fígado. Só que aqui é perdão em relação aos homens. Aos homens. Então, se é uma mulher, ela vai ter extrema dificuldade em relacionamento com o filho, com o marido, com o chefe, com o pai, né? Com os homens da vida. E isso precisa ser rompido, isso precisa ser resolvido. Onde está o problema, né? Então é preciso entregar, confiar, aceitar e agradecer, né? Isso é importantíssimo, tá? Gente, uma outra coisa que nós podemos observar, que essas pessoas que têm muitas lacunas espalhadas pelo olho todo, uma constituição, tecido conectivo frágil, né? Essas pessoas, com o tempo, elas vão precisar de um reforço do colágeno, sim. Elas vão precisar de um reforço de, de cálcio, de magnésio, de vanádio, de molibdênio, de vitamina C, do próprio colágeno, né? Elas vão precisar desse reforço, porque elas trazem essa estrutura genética de fragilidade articular. Todas essas lacunas espalhadas pelo corpo todo é muita fragilidade óssea, osteomuscular, aliás, né? Essa pessoa com o tempo,
ela vai observar que ela tem uma criatividade muito grande, que ela tem uma inteligência emocional, não lógica, intelectiva, mas uma inteligência emocional. Essa pessoa vai perceber com o tempo que ela precisa aprender a abraçar, que ela precisa aprender a ter um amor incondicional, que ela precisa aprender a acariciar, porque ela tem um sinal na área número 1, no mapa RAID, que é a área do carinho. E essa característica é antiga na família. É uma dificuldade de acariciar, uma dificuldade de abraçar, uma dificuldade de ter um rapport, né, maior com o lado do pai, né? Porque é uma lacuna que está no olho direito, tá? Então as pessoas vão percebendo ao longo do tempo, e isso é interessante se elas conhecem a sua íris, né? Porque ela vai caindo, sabe, a ficha, vai caindo, vai dando os insights, ela vai entendendo, pá, por isso que eu bati a cabeça há tanto tempo naquilo. Se eu soubesse disso antes, né? Essas pessoas, quantas manchas ela tem na parte inferior, ela precisa entender que durante a linha do tempo, ela precisa aprender a ter uma harmonia maior com o seu cônjuge, porque ela tem muitos sinais na área do amor de Eros. Essa parte inferior da íris é o amor conjugal, a fidelidade, é uma experiência que ela veio ter nesse mundo, né? Então, gente, a aridologia é uma espiral de conhecimento. Imagine se não é uma forma de se autoconhecer. Fantástica. Tanto a nível físico quanto a nível emocional. Agora, a grande sacada, a grande descoberta dentro do cronorísquio, gente, eu digo para vocês, dentro dessa linha do tempo, né? As pessoas perguntam, será que dá para ver assim, eu tô com 40 anos, o que aconteceu nos meus 40 anos? É a linha do tempo, ela está sendo mostrada no colarete. E essa ciência se chama cronorísquio, é o risco de tempo, é o maior risco de você ter um assalto no tempo. E esse assalto no tempo é um puxão de orelha, é um chamado para que você se alinhe com o seu projeto de vida, o seu projeto particular, que você mesmo semeou antes de vir ao mundo, nesse projeto, ao qual nos comenta os estudos de antroposofia. O cronorísquio, para a terapia cronorísquica, a terapia Ager-Gate, a terapia portal do tempo, nós precisamos saber a idade da pessoa, precisamos saber a idade de um possível trauma mais marcante para ela, precisamos fazer um tratamento na área do timo dela, tá? E observar onde está a maior área que tem sinais no olho dela, tá? Gente, o tempo nós vamos ler no sentido anti-horário na íris de uma pessoa, sempre no sentido anti-horário. Foi assim que se foi descoberto. Observando a íris de um ponto de vista da linha do tempo horário, tá? Nós vamos observar outros aspectos, aspectos mais da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, mas no sentido anti-horário, que é o que nos corresponde, tá? Sendo então que aqui a gente tem o nascimento, aqui os 15 anos, aqui os 30 anos e aqui os 45 anos. Então, quando tem um assalto no tempo, quando tem um risco de tempo, o colarete ele fica deformado, ele entra, né? Ó, aqui tem um rompimento na linha do tempo. Isso é algo relevante. Uma introflexão com raio, uma simples introflexão, isso aqui tudo é um sinal na linha do tempo. O tempo está conectado ao espaço, nunca está sozinho, tempo, só o tempo. Por isso que a maior frase desse tema, desses estudos é: se houve um quando, existe um onde. Então, se existiu algo que aconteceu no tempo,
Algo aconteceu nos 18 anos. Ah, um trauma fortíssimo aos meus 25 anos. Se algo aconteceu no tempo, ficou marcado no espaço. E o espaço para nós é a coluna vertebral, tá? Então, muitas vezes tem pessoas que têm dores numa certa parte da coluna, numa certa vértebra, e quando você pede para a pessoa se dobrar assim, e você vai palpando, né, fazendo uma palpação na coluna vertebral, você toca um ponto da coluna, a pessoa sente uma dor terrível. E é muito curioso que você vai numa vértebra acima e não sente nada, e uma vértebra abaixo, a pessoa não sente nada, e naquela específica, ela sente uma dor, ela sente um desconforto, e ali é onde tem a marcação do tempo. Tempo e espaço, tá? E aí eles nos mostra essa relação rapidamente em segundos, você observa na íris, tá? Então, olha só, se você pegar a coluna da pessoa, a vértebra, se você pegar as vértebras de uma coluna da pessoa, elas vão parecer uma borboleta, as asas de uma borboleta. Porque na coluna vertebral está toda a possibilidade de transformação. A coluna vertebral é o bastão de Esculápio, o bastão de medicina, da medicina. O símbolo da vitalidade, o símbolo da saúde, o símbolo de toda a regeneração do ser humano. E a borboleta, a asa da borboleta, nós encontramos então na coluna vertebral. O símbolo da liberdade, o símbolo da transformação, da metamorfose, né? Ao qual podemos passar quando fazemos todo esse caminhar ao longo da coluna vertebral, descendo ao longo dos anos até o cóccix e subindo novamente até lá em cima. As frases sempre comentam que, as grandes frases filosóficas, é preciso descer para se poder subir, né? São frases aí muito sábias, né? Então, nós descemos e depois subimos a nossa coluna vertebral, nessas várias vértebras da coluna vertebral. O que acontece aqui, gente, aquela dor que eu falei para vocês, é como se fosse um ponto de dor, eles ficam marcados quando acontece alguma má interpretação de algum fato traumático, alguma coisa em alguma idade que ficou marcado naquela vértebra. Então, se algo aconteceu aos 18 anos, fica como que marcado na dorsal número 5, como se fosse um nódulo negativo, um nódulo energético. E isso aqui dificulta o fluxo no sistema límbico, dificulta o fluxo energético de vértebra para vértebra. Fica como que um bloqueio energético ali em cima. Então, com a terapia Ager-Gate, nós vamos passar certos florais ali, gel de floral, vamos administrar à pessoa um floral para se tomar, só que isso tem que se tomar muito cuidado, porque você vai mexer com áreas muito sensíveis. É necessário ter um conhecimento prévio de como observar na íris, como saber exatamente qual vértebra certinha para se aplicar, tá? Isso aqui são os estudos do cronorísquio. Nós podemos ver a linha do tempo aqui na orla pupilar, né? Os telômeros. Perceba que eles vão diminuindo. Tem pessoas que têm ela várias vezes sumidas em vários pontos, e tem pessoas que parece que não tem essa orla pupilar, né? Tem, mas está muito escondido, ó. Praticamente você não vê. Então, é a forma de se ver os telômeros através da íris. Olha só a estrutura telomérica dessa pessoa. É uma estrutura que tem mais de 280 microns. Então, essa pessoa ela traz uma predisposição a viver muito, né? Já atendi muitas pessoas com uma estrutura de orla pupilar como essa, que a gente chama de orla pupilar do tipo 1, né? A diátese hipertrófica, essas pessoas vivem mais de 90 anos tranquilamente, tá? Deixa eu mostrar para vocês um caso. Aqui o olho direito, olho esquerdo de uma mulher.
Ao tirar a fotografia dela, me chamou a atenção essa lacuna nessa área do ombro e me chamou a atenção esse sinal na área da mama dela, tá? Vejam os comentários. Eu observei que era uma mulher, 60 anos, uma íris misto biliar, porque não é azul nem marrom, uma banda do sistema nervoso autônomo constricta, né? Bem fechadinha, uma genética dominante, então, possivelmente da mãe, uma orla pupilar do tipo 3, ali observei a área da mama, né, como eu falei para vocês, uma lacuna na área do ousar, no octógono irídeo, então uma dificuldade ali, uma ingenuidade no relacionamento com as pessoas, uma hipocloridria digestiva, uma tendência hérnia de hiato, que a gente observou ali no olho esquerdo, e uma pessoa do tipo flor. Bom, observando o mapa da zona pupilar, essa área número 1 é a área da mama, que eu comentei com vocês ali agora há pouco, tá? É a tendência a problemas de mama. Bom, o que aconteceu ali é o seguinte, se ela tem 60 anos de idade, eu já vou com a terapia Ager imediatamente na cervical número 1. Isso pela técnica, tá? Cervical número 1 é bem aqui em cima, já é um ponto difícil de nós fazermos a terapia. Então, existem aí algumas técnicas para a gente atuar nessa área que não seja aqui, por causa do cabelo, né? E é um ponto que você não consegue encostar no processo transverso, tá? Da cervical número 1. Bom, essa pessoa, essa senhora me contou, eu observei na íris dela, um risco de tempo aos 57 anos, aos 42 e aos 35. Olhe só na íris dela. Eu ampliei um pouco mais a imagem só para mostrar para vocês o detalhe que eu estou querendo dizer. 60 anos é aqui, onde é o nascimento. A linha do tempo nós damos a volta aqui, né? Então, olha só. Nascimento, 15 anos, 30 anos, 45 anos, 60 anos. Ao voltar na linha do tempo, 57 anos, teve uma introflexão no colarete. Eu perguntei para ela o que aconteceu aos 57 anos. Gente, a gente não sabe dizer o que aconteceu, senão seria um vidente já, né? Eu perguntei e ela me falou, olha, eu tenho uma filha, ela está fora do país, e eu nunca observei nada, ela nunca me contou nada, mas estando lá, ela teve coragem de me contar, estando longe, porque sabia que eu ficaria muito nervosa ela me contando isso na minha frente, né? Ela de lá me contou que ela era, então, homossexual, né? Homoafetiva, né? Bom, isso marcou tanto essa pessoa, essa senhora, ela ficou tão traumatizada, tão assim, como é que eu vou dizer? Ela ficou tão chocada com essa informação que isso ficou, então, um impacto na coluna dela, né? E 57 anos fica marcado na cervical número 3, né? Esse sinal ficou fortíssimo para ela, dos 57 anos, ficou fortíssimo na cervical número 3. Cervical número 3. Ficou marcado para ela isso aí de uma forma, assim, traumatizante. A cervical número 3, ela está muito relacionado com as escolhas da pessoa, com as questões de escolha. A cervical número 3, ela está muito conectada com as questões de, assim, o medo de dizer não. Imagine ela recebendo uma informação dela e a filha querendo lhe contar, então, querendo uma aceitação, e ela, na tradição dela de mulher, mulher, homem é homem, como que a minha filha me diz que ela é homoafetiva, né? Gente, imagine uma pessoa de 60 anos, né? Hoje, os jovens, é tudo muito normal, é tudo muito simples esse assunto. Mas para uma senhora de 60 anos, isso não entra muito na cabeça, né? Tem que ser muito flexível para entender certas coisas, e para ela não foi nada fácil. Quando ela foi me contando no consultório, eu fui percebendo, assim, a característica dela extremamente tradicional,
Ela ficou muito chocada com essa informação. Tanto é que ficou um risco no tempo, né? Ali na idade de 57 anos. Pessoas que têm essa marcação na idade de 57 anos por algum aspecto traumático, a cervical número 3, ela diz respeito ao medo de dizer não. Então, essa mulher, ela tinha um medo de dizer não para sua filha, né? Ela tinha um medo de passar à sua filha essa não aceitação e, com isso, piorar mais ainda, né, a questão. Ela tinha que escolher entre aceitar ou renegar a sua filha? Claro, era uma situação, apesar de ser filha, mas não parecia muito ser óbvio essa escolha, não, né? Ela tinha toda essa crise emocional com ela mesma. Na linha do tempo, ainda mostrou os 42 anos, eu perguntei para ela o que aconteceu, ela me disse que foi quase um aborto, e nos 35 anos foi um aborto, ela me contou isso. Bom, o que o iridologista pode fazer nessas situações? Ao observar na íris, né, na linha do tempo, todo esse fato tendo acontecido, a íris me mostrou esse impacto que ficou na cervical número 3, nos 57 anos, que foi o mais recente em relação à idade dela atual, né? Bom, eu vou, como eu falei para vocês, na terapia Ager. Eu vou na idade dela, que é 60 anos, é cervical número 1. Eu vou na cervical número 1, passo um gel de floral. Vou na cervical número 3, passo um gel de floral, né, floral de íris, e administro para ela tomar, né, uma sequência de alguns florais também. E como eu falei para vocês, eu vou no timo também, para dar confiança no tratamento, tá? Olha o que ela me contou depois de um tempo de tratamento. Isso foi o que ela me relatou depois de um tratamento. Olhem só o que ela me contou. Bom, ela me contou que eliminou 6 quilos no primeiro mês, porque era uma das reclamações dela também. Ela queria perder um pouco de peso, né? Eu recomendei algumas coisas a mais para ela tomar, para trabalhar o físico também. Ela reduziu 6 quilos no primeiro mês e quando ela retornou, mais 6 quilos fechando o segundo mês. A digestão melhorou muito, ainda uso vinagre de maçã e a pimenta que eu ministrei para ela. O intestino funciona todo dia, até 2 vezes ao dia, não funcionava o intestino dela. E quanto à situação com a filha, não é que eu tenha dado permissão para ela ser homoafetiva, como se tivesse que dar permissão, né, gente? Mas na visão dela de mãe, ela tinha que dar autorização ou não. Visão dela. Mas ela começou a enxergar de um outro ângulo a situação. Ela conseguiu conversar com a filha normalmente, agora, sobre o assunto, com muito amor, e até parece que ela não está mais levando tanto a sério a sua tendência, diz a mãe, né? Ou seja, o tratamento lhe propiciou uma forma de ver o assunto, de ver a situação, de ver a questão de uma outra forma, um outro ponto de vista. O tratamento lhe propiciou uma forma de ver tudo isso que lhe traumatizou e ficou toda essa pressão na cervical número 3, afetando toda a circulação cerebral, lhe dando dor de cabeça, insônia e todas essas questões, né? A cervical número 3 é uma área, por exemplo, que controla várias partes no corpo. Ó. Por exemplo, a cervical número 3, ela envolve o ouvido externo, os dentes, a bochecha, o nervo trifacial. Ela pode gerar nevralgias, neurites e eczemas, espinhas e acne, a cervical número 3. Se ela tiver pressionada por algum impacto traumatizante que não foi reinterpretado ou foi interpretado de uma forma adequada. Se ficou como que um nódulo energético pressionando aquilo ali, que esse é o objetivo da terapia Ager, fica como que marcando aquele ponto ali até resolver. Esse é o objetivo, essa é a maior
contribuição que a gente traz para essa pessoa nesse sentido. Não sei se conseguiram entender o que eu quis passar, mas é esse o objetivo, gente, que a gente consegue agir nessas pessoas, nessa questão, tá? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês nesse ponto, ó. Essa pessoa aqui, ela tem mais que 47 anos, tá? Aqui está marcado 47, mas na linha do tempo, ela tem mais que 47 anos. Por isso que eu lhe perguntei o que aconteceu aos 42 anos, aos 47 anos. Bom, ela me comentou que aos 47 anos, né, a sua filha tinha tido uma doença grave, né? E ela ficou muito traumatizada, né? Ficou extremamente tensa com a situação. Achou que ia perder a filha, né? E esse trauma, esse risco no tempo foi tão forte na sua íris que isso lhe marcou a dorsal número 1. E a dorsal número 1, gente, ela está ligada a várias características. Primeiro, medo da perda. A dorsal número 1, ou torácica número 1, está ligado a medo da perda. Outra coisa, essa mulher pode gerar característica de hipocondria. Mas se ela levar para um lado positivo, para um lado elevado nessa história toda, ela pode transformar esse medo da perda, essa hipocondria, em alegria. É o aspecto positivo da dorsal número 1. Mas se ela levou para o lado do medo da perda, né, a hipocondria, ela vai gerar uma pressão na dorsal número 1. E isso, gente, é triste como as pessoas conseguem conviver com seus desequilíbrios durante anos e nunca sequer procurar ajuda, ou os profissionais não terem a formação adequada ou terem tido a bênção de ter tido essa informação para ajudar os seus interagentes, os pacientes, da melhor forma possível. Se ela chega até um profissional que tem essa noção de que o trauma que ela teve aos 47 anos ficou martelando a dorsal número 1, e imagine se ela tem 60 anos, eu não me recordo a idade dela, mas acho que ela tinha 53, mais ou menos. Se não resolver isso, né, que é o caso que a gente tem na iridologia com a terapia Ager-Gate, né, associado ao cronorísquio, nós conseguimos ajudar muito essas pessoas, né? Então, gente, essa é a proposta do cronorísquio e a terapia Ager-Gate, tá? Tudo bem, gente? Eu vou abrir aqui para as perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Podem fazer, gente. Professor, boa noite, boa noite. César, show essa aula. Que bom, César. Elisa, professor, mas e aí, depois de tratado, quais modificações que podemos notar na íris? Elisa, a íris, ela não se altera, tá? Nós não conseguimos perceber alterações na íris. Nós percebemos alterações de pigmentos, cor, nós notamos uma diferença de pigmentação, mas a estrutura de anéis, estrutura do colarete não se alteram, as estruturas não se alteram, tá bom? Os gregos estudaram 3 tempos, o tempo Cronos, que é esse tempo linear, o tempo Aion, que como é que eu vou dizer? É um tempo como que eu vou explicar o tempo Aion? É um tempo que aparece em ciclos, né? Como nós temos o ciclo da Lua, o ciclo dos meses, o ciclo dos anos, o tempo Aion a gente mais percebe na vida humana através da biografia humana. O tempo dos 7 anos, do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Esse ciclo dos 7 em 7 anos nós vamos percebendo na vida humana. E o tempo Kairos, né, que é dos 3 tempos, é o tempo oportuno, é a hora dourada,
É o tempo propício para transformações. E esse tempo Kairos, muitas vezes eu percebo que pessoas que estão no consultório naquele momento da sua vida, muitas vezes a sua íris revela esse tempo Kairos. Ela está no tempo oportuno. É o momento que ela procurou ajuda no consultório para querer mudar a sua alimentação, mudar o estilo de vida, largar os maus hábitos, largar essas repetições familiares de comportamento, de pensamento, de sentimentos. Ela se vê num momento assim como se estivesse encurralada mesmo né? Assim de mudar. Ou vou mudar, ou vou ir para o fundo do poço. São momentos em que a pessoa muitas vezes se encontra. E você vai na íris dela, está lá uma pressão no colarete, na idade que ela está. E às vezes a idade que ela está, ela sente como que fosse uma cobrança, né? Uma cobrança dela mesma, uma cobrança do projeto que ela mesma fez, né? De missão de vida, para ela cumprir, ou vai cumprir, ou não vai cumprir, sabe? Aquela história. Então, ela se vê numa situação de ou vou mudar ou não vou mudar, né? É o tempo Kairos. É o tempo oportuno. Então, essa introflexão surgiu só agora, certo? Não entendi sua pergunta, Paula. Se já estava, então significa que já estava escrito que ela teria algo. Sim, memória celular, né? Memória ancestral. Pais, avós, possivelmente pais, avós passaram situações difíceis nessas idades. Então, ela traz um risco no tempo de grande possibilidade de passar por algum puxão de orelha na vida porque seus pais, avós também passaram por alguma situação. Quem começou essa história? Não se sabe, né? Teria que investigar a árvore familiar dela, tá? Ok, gente? Gente, eu não sei se no grupo tem pessoas novas, pessoas que não têm nada de conhecimento de iridologia, mas do dia 26 de julho até 4 de agosto, durante 10 dias, eu vou dar o curso de formação Master em Iridologia Clínica. Na verdade, esse é o nível 1. Tá? Depois tem o nível 2 e depois tem o nível 3. Do dia 26 de julho até 4 de agosto em Curitiba, 10 dias intensivos, é o curso de iridologia clínica, é a parte orgânica, a parte física, tá? Então tá bom, gente. Então até a próxima, nos vemos no próximo encontro.